Continuação, né? Jesus, o bom pastor. A gente vai só rever assim o vídeo inteiro para a gente relembrar um pouco, mas acho que vocês, só de ver o vídeo, vocês vão lembrar, né? Então vamos lá, introdução. Após vermos a primeira parte da passagem de Jesus, o bom pastor, onde aprendemos sobre o chamado do Evangelho, as características das ovelhas de Cristo e, consequentemente, a relação que temos com Ele. Agora vamos continuar a passagem, onde mesmo após os judeus não compreenderem o sentido daquilo que Jesus falava, mesmo assim, Jesus insiste e resolve explicar a parábola a eles. Mas por que Jesus agiu dessa maneira explicando a parábola? O estudo hoje basicamente é em cima dessa pergunta aqui, tá? Então vamos lá. Vamos lá. O primeiro versículo, disso tudo que nós vimos, nós vamos ver, não vai ter tempo para ver todos os versículos, então eu vou até mais ou menos na metade, tá? Mas eu tive que colocar o vídeo inteiro para a gente compreender o sentido de tudo, né? Então vamos lá, o primeiro versículo, que na verdade começa em João 10:7, né? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Logo após os judeus não compreenderem nada do que Jesus quis dizer da parábola, a primeira parte que nós vimos, né? Então ele faz algo muito interessante. Jesus insiste e explica a parábola novamente de modo franco, aberto, sem rodeios. Isso é muito interessante porque não é o modo como ele faz em outras parábolas. Em muitas outras parábolas, Jesus não explicava nada ou só explicava aos seus discípulos, né? Então ele vem, vocês lembram? Ele conta a parábola e aí o texto começa dizendo: Jesus, pois, lhes afirmou de novo. De novo, ele insiste de novo, né? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Neste primeiro versículo, fiquei me perguntando o porquê Jesus escancarou o espiritual, que só é entendido por aqueles que possuem o Espírito Santo. Jesus escancarou isso àqueles que não tinham entendido nada da explicação didática, por analogia da parábola. É óbvio que se os judeus não compreenderam o sentido anteriormente, quanto mais entenderiam este modo de falar sem figuras, visto que não possuíam o Espírito Santo. Então, será por que Jesus agiu dessa maneira nessa passagem? Para tentar responder essa pergunta, precisamos ver como Jesus agiu nas outras parábolas. Vamos ver um pouquinho no Evangelho segundo Mateus. Esse modo dele agir é diferente de tudo. Ele não agiu assim, dessa forma. Então eu peguei lá as parábolas todas do livro de Mateus para ver como que ele agia, certo? E o que eu encontrei lá, para vocês verem como essa daqui é algo especial. Vamos lá. No Evangelho segundo Mateus, nós podemos perceber algumas coisas com relação às parábolas que tem lá no livro, né? A primeira coisa que eu percebi, a primeira parábola que Jesus conta no livro é a parábola do semeador, lá de Mateus capítulo 13. Ela acontece após ele realizar muitas curas. Então, antes de ele contar a parábola do semeador, que é a primeira que aparece no livro de Mateus, antes de parábola vem a cura de um leproso no capítulo 8, vem a cura de um criado do centurião, também no capítulo 8, a cura da sogra de Pedro, também no 8, a cura de 2 endemoniados gadarenos, capítulo 8, a cura de um paralítico em Cafarnaum, no 9, a cura de uma mulher enferma, no 9, a cura de 2 cegos, no 9, e a cura de um homem da mão ressequida, no 12. Só aí no 13 vem a primeira parábola lá em Mateus, né? Vocês estão compreendendo isso, né? A segunda observação que eu percebi das parábolas do livro de Mateus, né, é que a primeira parábola contada no livro de Mateus, no capítulo 13, que é a parábola do semeador, contém a explicação de Jesus somente aos discípulos. Olha que interessante. Ele explica ela só aos discípulos. Então, acho que eu coloquei aqui, vamos lá. É Mateus 13, 10 e 11. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Olha só, ele conta a parábola
e só explica aos discípulos. Fala assim, ó, vocês eu vou explicar os mistérios do reino. Aqueles não. A eles não lhes é concedido isso. Interessante. A explicação da parábola somente aos seus discípulos no livro de Mateus também ocorreu na parábola do joio. Eu também encontrei isso também no capítulo 13. Tá? Então, o que eu consegui resumir do livro de Mateus? Resumindo algumas observações quanto às parábolas do Evangelho de Mateus. 1. Elas aconteceram após Jesus realizar muitas curas. 2. A explicação de algumas parábolas, visto que Jesus não explicou todas, só acontece aos discípulos. 3. Uma terceira observação é que a palavra reino dos céus se encontra em quase todas as parábolas do Evangelho de Mateus. Muito legal isso. 4. Uma quarta observação é que quase sempre as parábolas eram dirigidas às multidões, outras vezes aos discípulos e algumas aos judeus, certo? Então, as pessoas, aos grupos que ele falava as parábolas, né? Foi isso que eu vi do livro de Mateus. Agora vamos voltar para o livro de João, que é o que a gente viu aí no vídeo. Voltando ao livro de João, temos um paralelo interessante com o Evangelho de Mateus. Ao analisarmos a parábola do bom pastor, pois ela também é a primeira que acontece no livro. Olha que interessante. Até agora nós vimos muitas curas, e agora nós estamos vendo a primeira no capítulo 10, a primeira parábola. Pois também é a primeira que acontece no livro, e também acontece após muitas curas e milagres. Se vocês começarem a perceber, você vê que Jesus não chega já contando uma parábola. Primeiro ele atrai o povo, vai com curas, o povo vai percebendo. Isso acontece no livro de Mateus também, né? Ele vai mostrando o seu poder, quem ele é, depois ele conta uma parábola. É isso que eu quero que vocês entendam aqui, na verdade, né? Olha só, no nosso livro agora, de João, primeiro aconteceu a cura do filho de um oficial do rei, no capítulo 4. Nós vimos tudo isso, a cura de um paralítico no 5, a multiplicação de pães e peixes no 6, a cura de um cego de nascença no 9. Porém, a explicação da parábola acontece aos judeus, ou seja, muito diferente do Evangelho de Mateus, onde Jesus só explicava aos seus discípulos. Olha que interessante. No livro de João, ele vai explicar aos judeus. É a pergunta lá, lembra que eu falei assim, mas por que ele insistiu para explicar para os judeus? Tem alguns paralelos e essa diferença. Gente, na minha humilde opinião, Jesus só insistiu e explicou a parábola aos judeus por causa do resultado dela no meio deles. Então agora eu vou lá para o fim do texto, o fim do vídeo. Lembra que houve aquela discussão? É isso, vamos lá. A meu ver é isso. Por que ele insistiu? João 10, 19 ao 20, é o finalzinho. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? O resultado da parábola é uma nova dissensão entre os judeus. Houve uma nova divisão entre eles. E isso é muito bom. Mas por que é bom, né? Então, a gente vai explicar. Jesus insiste com eles, né? Ou estoura de novo uma divisão entre eles, e isso é bom. Eu enxerguei isso como bom. Eu quero explicar por que eu entendi que é bom. A resposta agora se encontra novamente no Evangelho de Mateus. Tem esse paralelo, não teve jeito. Nele encontramos 15 parábolas. 15. Olha que interessante. Começa lá no capítulo 13, mas tem 15 lá no livro. Porém, ao terminar o discurso, lá no livro de Mateus, de todas, né? Porém, ao terminar o discurso, vemos que em nenhuma das parábolas lá do livro de Mateus, ocorre nem ao menos uma pequena discussão entre os ouvintes. Olha que interessante, Jesus conta 15 no livro de Mateus, mas ele termina e todo mundo, zip-zap. Não tem nenhuma discussão. Olha que interessante. Mas a primeira parábola de João, que é essa que nós estamos agora estudando, onde Jesus insiste nela, explicando, né? Já ocorre algo que ele explicou também lá em Mateus. Você vê que já o pessoal né? Ocorreu ali uma discussão, né? O que não ocorreu nas 15 de Mateus. Olha só também o que fala lá em Mateus. Olha só. É Jesus falando, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão. Olha que forte.
entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, aquela discussão que houve lá, Jesus explica lá em Mateus, ó, é isso mesmo, eu vim causar esse tipo de divisão. Calma, mas calma lá, para não confundir agora, espera aí que tem um pouquinho mais. Reflita comigo. A paz que Jesus quer dizer em Mateus, né, refere-se ao comodismo, ao ócio ou à ausência de lutas. No nosso interior, pela ação do Espírito Santo, temos paz com Deus. Mas não há ausência de lutas contra a carne, o mundo ou o diabo nessa terra. O mesmo ocorreu com aqueles judeus que ouviram a parábola do bom pastor e sua explicação. Ao ouvirem, houve uma divisão, uma dissensão entre eles. As bases de suas crenças, sua religião foram chacoalhadas. E isso é bom, porque quem reage dessa forma demonstra estar incomodado, perturbado com essas questões. Então é bom, foi bom, porque Jesus ele diz assim, ó, eu vim causar essa divisão, sabe? Isso vai mexer com vocês, certo? Nós temos paz com Deus pela ação do Espírito Santo, mas nós não temos ausência de lutas. A gente continua lutando contra a carne, o mundo, o diabo, certo? Só que os judeus agora de João, né, que a gente tá, é o texto que a gente está vendo, foram chacoalhados. Aquilo chacoalhou eles. Isso é bom, porque demonstrou que eles estavam inquietos com aquilo. Aquilo fez algum sentido. Aquilo incomodou. Estão compreendendo? Tá fácil até agora? O texto disse assim, né? O texto de João, lá no finalzinho, o que o pessoal gritou? Ele tem demônio, enlouqueceu. Os judeus já gritaram, ele tem demônio. Por que vocês vão ficar ouvindo? Por que ouvis? Esses ficaram tão incomodados que acharam melhor desqualificá-lo e nunca mais o ouvir. Porém, o texto também diz que outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Estes judeus ficaram com uma dúvida enorme sobre quem Jesus era. Penso que é por isso que Jesus insistiu na explicação da parábola, pois ainda havia alguns que manifestaram dúvidas e racharam, dividiram com os demais judeus. Vamos lá. Vamos continuar. Antes de continuarmos, quero que você saiba que o pior estado que uma pessoa se encontra é aquele que concorda com tudo. Sabe aquela pessoa que concorda com tudo? Esse é o pior estado. Vamos lá. É aquele que concorda com tudo, porém não tem reação alguma diante do Evangelho. Essa pessoa, ela é como os ouvintes de Mateus, onde Jesus contou 15 parábolas e não houve nenhum problema entre eles. Sabe? Jesus vem, conta a parábola e eles... tá bom, legal a parábola, beleza. Sabe? Esse é o pior estado. Sabe? Por que será que eles não tiveram muito entendimento do que ele estava falando? O entendimento eles tiveram sim. Isso é onde eu quero chegar, Cris. Boa pergunta. Vamos lá, vamos continuar. Em Mateus, nenhum problema com as parábolas. Já em João, temos apenas 3. Olha só, no outro livro tem 15. Nós estamos vendo a primeira, a continuação do que eu estou lendo aqui. Ó. Já em João temos apenas 3 parábolas. E já na primeira, alguns são incomodados em suas crenças. Na primeira parábola de João. Entenda que se há alguém insistindo com você, com o Evangelho, e você não reage, não se incomoda, pelo contrário, apenas concorda e nada muda em sua vida, então pode acontecer de não mais existir remédio para o seu caso. Olha só que interessante isso que eu estou falando, gente. 15 parábolas em Mateus. Ninguém, se incomodou. Na primeira que ele foi explicar aos judeus, eles já racharam. Oh, peraí, tem demônio? Não, esse modo de falar aí não é de endemoniado. Por que vocês estão ouvindo? Não ouve mais, não. Divisão. Chacoalhou. Estão entendendo? Na primeira. Então eu queria que vocês entendessem isso. Trazendo para os nossos dias, se alguém está insistindo com o Evangelho, gente, e você não está reagindo, se isso não incomoda, é igual aquele pessoal de Mateus, tanto faz como tanto fez, nada muda na vida, então
pode acontecer de não mais existir remédio para esse caso, hein? Preste atenção, isso é muito profundo. Sobre o assunto de insistir, Salomão escreve assim em Provérbios. Olha só como que é importante essa coisa de insistir, né? Olha o que Salomão diz, né, em Provérbios. Tudo bem? Amado? Vamos lá. Olha só, o homem que muitas vezes repreendido, muitas vezes repreendido, endurece a serviço, o cara fica obstinado, duro, sabe? O cara não quebra. Esse vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Olha só o que ele... Por que esse assunto de insistência? Jesus está insistindo com eles. Termina, eles veem que nem a Cris falou, eles não entenderam nada, mas Jesus vai lá e insiste. A Cris fez uma pergunta bem dentro, certinho, é isso mesmo. Eles não entenderam nada. Se matou, Cristo. Só que Jesus continua insistindo. Jesus continua insistindo. E olha aqui que o Salomão escreve, ó. Quando a pessoa alguém insiste muito, é muitas vezes repreendido e ele continua duro, uma hora ele vai ser quebrado sem que haja cura. Isso é importante. Não insista no erro depois de muito aviso, muita repreensão, muito argumento. Pois se você se tornar difícil, obstinado, teimoso, então de repente, num instante, será arruinado, derrubado, destroçado, esmagado, rompido de forma que pode não haver mais recuperação, proveito, saúde ou cura. Eu estou parafraseando agora o versículo de cima. Estão entendendo? Mas seria, no caso, pois não, espiritual? Essa questão deles? É uma mudança de vida. É uma mudança de vida. É uma mudança. Aceitação da palavra. E aceitação vem por mudança de vida. Né? Mesmo que eles não entenderam, Jesus ainda insiste. Então, há uma insistência conosco. Ainda bem. Jesus falou disso hoje. Falou? Grande Edinho. Vamos lá, continuando, nós estamos no primeiro versículo, olha que interessante, ó. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, essa parte até agora, nós vimos só essa parte, né? Em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora ele continua, lembra na introdução, agora ele vai explicar o espiritual. Ele fala assim, vocês não entenderam nada? A Cris matou, vocês não entenderam nada? Então eu vou explicar agora de forma bem aberta. Ele contou a parábola das ovelhas, vocês se lembram, né? Mas agora eu vou explicar, ó, eu sou a porta das ovelhas, ele fala isso. Explicou para aqueles que não tinham entendido nada, Cris. Vamos lá. Essa afirmação de Jesus é muito clara. Antes dela, ele também já havia dado afirmações a respeito de quem ele era. Né? Ele já tinha falado, por exemplo, no livro de João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a fonte da água viva, tudo isso nós vimos, né? Agora Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Olha só, houve grandes declarações para trás. Mas quando ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas, essa afirmação causa divisão, dissensão, causa racha, chacoalha as bases dos judeus. É engraçado que não é muito mais forte quando ele diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a fonte da água viva. Não, parece que quando ele disse essas coisas, parece que nada aconteceu. Mas quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, isso eles ficaram pé. Como assim? Tá louco esse homem? Eu fiquei perguntando, por que essa declaração chacoalhou tanto? Certo? Por quê? Né? Por que os judeus se incomodaram tanto? Por que isso mexeu com as suas bases? Ele declarar que ele é a porta das ovelhas. Né? Para quem não tinha entendido nada da parábola, a explicação parece que agora eles entenderam. Tanto que ficaram bravos. Né? Mas o estudo de hoje é difícil. Por isso que eu estou insistindo aqui, eu já estou repetindo. Tá? Para respondermos, precisamos primeiro entender que esse assunto de portas era comum aos judeus. Começa aí, ó. Por isso que chacoalhou as bases, por isso que eles ficaram incomodados. Você é a porta das ovelhas? Para nós, porta das ovelhas, alguém sabe o que é a porta das ovelhas? Já tinha ouvido falar? Para nós, ó. Mas os judeus sabiam muito bem, esse assunto era comum para eles. Eu sou a porta das ovelhas. Opa, você é a porta? Opa, como assim? Isso eles entendiam muito bem. Nós vamos ver isso agora com um pouquinho de detalhes. Ó. Após o retorno do cativeiro babilônico, por que eles entendiam? Por que os judeus, esse assunto de porta era comum para eles? Ó? Nós vamos ter que pegar a história bíblica. Após o retorno do cativeiro babilônico, Esdras e Neemias reconstroem o templo e os muros da cidade de Jerusalém. É no registro de Esdras, no capítulo 3,
que temos os maiores detalhes de como eram as portas da cidade de Jerusalém. Agora nós vamos entender por que chacoalhou, por que eles entendiam tanto desse assunto de portas e por que essa declaração mexeu com eles. Vamos ver um pouquinho da história, vou explicar isso com detalhes. Ó. Eu trouxe o texto aqui, mas eu vou detalhar mais. Ó. Então, Neemias 3:1. Então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagrando-na. Assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução. Muito antes de Jesus dar essa declaração, lá atrás, depois do cativeiro babilônico, nós vamos ver isso agora numa linha do tempo. Eles vão reconstruir a cidade e reconstruir a porta das ovelhas. Então eles entenderam bem, viu, Cris? Agora. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Para entender melhor. Isso aqui é o Jerusalém, no tempo de Neemias. Neemias vai reconstruir, Jesus ainda só vai vir muitos anos depois. Mas os judeus lá atrás, né, já estavam reconstruindo a cidade. Então eu quero contextualizar aqui um pouco mais para vocês entenderem essa afirmação de Jesus numa linha do tempo. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Peguei bem lá atrás para vocês entenderem. Ó. O tabernáculo e Moisés. Então nós vamos falando de Moisés, 1445 anos antes de Cristo. Depois eles constroem o primeiro templo, Salomão. Quem leu a Bíblia aí já vai começar a se situar. Né? Depois eles vão para o cativeiro babilônico. Certo? Olha lá. E o primeiro templo é destruído. Certo? Depois eles voltam e reconstroem o segundo templo. Olha lá. É a volta da Babilônia. Esdras e Neemias. Certo? Ó, é o texto que nós estamos lendo. Ó. Então lá em cima eu coloquei lá. Ó, reconstrução de Jerusalém, muros e portas. Está vendo em vermelho lá? Olha lá embaixo. Ó, Esdras e Neemias. 445 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo antes esse assunto de portas era comum para eles. Então... Um pouco depois, ó, nós temos ali no ano 63 o Império Romano, certo? Jesus nasce, estão vendo? Olha lá, ó, ele conta a parábola e explica lá para os judeus. Ó. Então nós temos ali, ó, entre Esdras e Neemias, que reconstruíram os muros, as portas, até Jesus, nós temos aí lá 400 anos, estão vendo em vermelho, bem no cantinho? 400 anos de costume e tradição com portas eles tinham, só isso. Era bem comum, né? Então, um pouquinho depois eu coloquei, não veio ao caso, mas só para vocês se situarem lá, ó, o segundo templo, ele é destruído depois, tá? 70 anos depois de Cristo. Mas estão compreendendo que quando Jesus dá essa declaração, eles já viviam isso muito. Opa, você falou de porta, você é a porta das ovelhas? Estão compreendendo, né? Agora ficou mais fácil, né? Tinha um significado, com certeza, por isso que chacoalhou, por isso que eles entraram em divisão. Quando Jesus conta a parábola, eles não entendem nada. Mas quando ele vai e fala, eu sou a porta das ovelhas, pronto, opa, você está falando algo que eu já sei. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. Continua ainda na contextualização, vamos ver uma imagem da sequência da reconstrução das portas do livro de Neemias. E, consequentemente, como deveria ser a cidade de Jerusalém com o templo de acordo com o mesmo livro. Só para trazer aqui, só para contextualizar ainda, ó. Então, essa acho que imagem é mais bonita. Ó. A porta número 1 é a porta das ovelhas lá em cima, tá vendo? Tinha o templo, né? Estou falando bem antes, lá quando eles vieram, quando eles se reconstruíram. Não estou falando, né? Não quando Jesus depois nasce, isso aí está tudo pronto, vamos dizer assim, né? Mas quando eles reconstruíram, Neemias fala que era mais ou menos dessa forma lá, ó. 1 é a porta das ovelhas, 2 a porta dos peixes, as portas que nós vimos lá naquele primeiro desenho. Devia ser mais ou menos isso, muito perto ali, ó, a 1, que é a porta das ovelhas, muito perto do templo, do sacrifício, o que a Renata falou, tem algum significado, tá? Então vamos lá. Vamos ver então um pequeno resumo sobre cada uma das portas, tá? Ó, eu coloquei aqui essas que nós vimos aí e tal. Vamos ver um resuminho rápido, só para vocês se situarem, que esse assunto é interessante. Jesus não ia dar essa declaração à toa, certo? Então vamos lá. Ele diz que ele é a porta das ovelhas, vamos entender melhor sobre esse assunto. Olha lá a porta das ovelhas como era, ó. Era a menor entre as 12 portas e não foi feita para a passagem de homens e sim de ovelhas. Tá? A segunda era a porta do peixe, ó. Esta porta era usada como um local de encontro para a venda de peixes. Ali, depois de restaurada, atrairia muitos comerciantes de várias regiões. Por isso que era a porta do peixe. A terceira era a porta velha, também chamada de Porta Dourada de Jerusalém. É a mais antiga da cidade e é a única que está bloqueada. A porta é original do século V, essa imagem, olha que interessante. E foi usada até 1541, quando o sultão Solimão, o Magnífico, mandou fechá-la. A quarta porta é a do vale.
Por que chama vale? Olha lá, segundo o texto do profeta, a porta olhava para um vale, onde de um lado tinha um monte onde surge Jerusalém, e do outro lado o Monte das Oliveiras. Porta do vale. A quinta porta do monturo. Olha, estranho esse nome para nós, né? A porta do monturo era por onde se processava a remoção do lixo de Jerusalém. Essas portas representavam a limpeza que deveria haver na cidade de Deus. Sexta porta, porta da fonte. Gente, tem um celular tocando aí. Eu acho que é o teu, Cris. Quer pegar? A porta da fonte é interessante aqui para nós. Ó. Esta porta ficava próxima ao tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. Lembra que nós vimos isso? Então tinha lá a porta da fonte. Sétima, a porta da guarda. Esta era a porta da guarda e era muito importante para a segurança da cidade. Nesta grande porta havia uma torre de sentinela. E ali sempre ficava de vigilância soldados prontos para qualquer ataque do inimigo. A oitava porta do cárcere. E olha que interessante essa. Ó. O cárcere era uma prisão subterrânea que havia em Jerusalém. E neste pátio os detentos saíam para caminhar e pegar sol. Neste pátio o profeta Jeremias esteve preso. Interessante isso aqui. A porta das águas. A porta das águas era o lugar onde tinha uma corrente de águas, águas limpas e cristalinas. O nome é sugestivo. A porta dos cavalos. A porta dos cavalos era onde ficavam os cavalos usados nas guerras. Tá? Lógico, né? Porta oriental. Acredita-se que esta é a porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém e que hoje se encontra lacrada. Espera-se que o Messias entre por ela em uma sua segunda vinda. E a 12ª, última, porta de Efraim. Esta porta era chamada assim porque abria ao monte de Efraim e lembrava o filho de José. Efraim era o segundo filho de José, mas recebeu a bênção de Jacó como se fora o primogênito. Quem leu Gênesis aí sabe. Seu nome significa fruto dobrado, porção de herança dobrada. Gente, depois de todo esse contexto, agora vocês estão sabendo de portas aí. Começamos a perceber o porquê os judeus ficaram estremecidos com a afirmação de Jesus de ser a porta das ovelhas. Em primeiro lugar, percebemos que as portas são únicas. Não havia duas portas das ovelhas. Não há outra porta. Jesus é a única porta. Esta afirmação de Jesus ser a única porta é loucura para os descrentes. Normalmente, eles pensam assim: por que só existe uma porta? Você já ouviu gente que fala assim: mas você fala que Jesus é o único caminho? Não, por que não tem outros caminhos? Porque só tem um caminho. Parece uma coisa assim, injusta isso. Né? Os descrentes falam isso. Né? Mas nós, crentes, olha o texto, ó, pensam totalmente ao contrário e dizem assim: graças a Deus ainda existe uma porta aberta. Nós damos graças porque existe uma ainda. E o mundo aí fora diz assim: não, por que não tem outras? E é justamente um pensamento mundano. Todos os caminhos levam a Deus. O Espiritismo leva, o budismo leva, o judaísmo leva. É isso que mexeu com eles. Jesus diz assim: não, eu sou a porta. Vocês têm que entrar por mim. Até hoje é assim. Exatamente, até hoje é assim. Graças a Deus ainda existe uma. 2. Os judeus perceberam que a porta correta não era o judaísmo, com todas as suas ordenanças e cerimoniais, e nem mesmo a lei de Moisés, nem mesmo a lei. Pelo contrário, Jesus não disse eu sou a lei. Ele nunca disse isso. Ele disse o quê? Eu sou a porta. Eu também, Jesus não disse assim, eu sou as suas festas, eu não sou no judaísmo, não. Eu sou a porta das ovelhas. Só para vocês entenderem como isso é profundo, ó, mesmo a lei de Moisés, ó, servia de aio. Calma, ó, eu vou explicar aqui. Ó. Mesmo a lei servia de aio. O aio era o escravo na época, né, que conduzia as crianças à escola seguramente e vigiava todas as suas atividades com disciplina severa. Esse era o aio. A lei, a lei? Oi? A lei servia de aio. Então olha que a lei de Moisés. A lei conduz o homem a Cristo.
A lei, com todas as suas ordenanças, com todas as suas regras, com todos os seus mandamentos, com todos os seus estatutos, apenas conduzia o homem a Cristo. Era o aio conduzindo. Não era ela o fim em si mesma. Era para conduzir a Cristo. A lei conduz o homem a Cristo, porém é ele que tira o pecado. Por isso, Jesus afirmava ser a porta das ovelhas, que iam ao templo para o sacrifício dos pecados. Jesus começa a entrar nos pecados. Entende? Eles faziam cerimônias, faziam rituais, ordenanças. Mas quem tira o pecado é Jesus. Vamos lá. Reflita comigo. Assim como em Jerusalém existiam muitas portas, também o mundo onde Satanás reina abre muitas portas. Algumas delas são os prazeres mundanos, o ateísmo, filosofias, e a maior delas, a religião. A religião é a maior porta que Satanás abre. Jesus não disse para eles, eu sou o judaísmo. Não disse, o judaísmo é a religião. Jesus não disse isso. A porta é uma pessoa que era Deus encarnado e está vivo. Não te incomoda, gente, não te incomoda o fato de ver outras pessoas errando a porta? Não te incomoda isso? Não te dói ver até familiares entrando por essa porta errada e indo direto à prisão de Satanás? Isso não mexe com você, isso não te incomoda? Se isso não te divide, se isso não mexe com você, então pode ser que não haja mais cura. E é perca de tempo insistir. Sabe, eu lembro do coração obstinado, aquele que é repreendido muitas vezes endurece serviço, vai ser quebrado sem que haja cura. Se isso não mexe com você, se isso não... Então, não sei mais o que. Agora nós vamos para o segundo versículo. Calma que são poucos, tá? Vamos lá. Jesus explicando agora, certo? Sendo direto. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Jesus detalha outra porta aberta pelo inimigo. Falsos cristos e falsos líderes. Eles vieram antes de Jesus, estavam presentes na época de Jesus e continuaram mesmo após a sua morte e ressurreição. Nos dias de hoje, temos uma enxurrada deles. E a maior característica deles continua sendo a mesma característica. Abusar da confiança para o seu próprio ganho. Olha o que Jesus disse, antes de mim, né? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Continuando aí do segundo versículo. Eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Essa parte nós vimos com muitos detalhes, né? Nós vimos, né? Muitos detalhes na primeira parte do estudo. Então vamos apenas relembrar que as ovelhas não deram ouvidos aos falsos líderes, pois nunca conheceram a voz deles. Nunca. E se não conheceram uma primeira vez, também nunca reconheceriam uma segunda vez. Certo? Nós vimos isso com detalhes no primeiro estudo, né? Quem quiser voltar lá e pegar, né? Isso, tá? Tá no YouTube aí. Muito bom. O terceiro versículo. Eu sou a porta. Né? Olha, já falou, eu sou a porta. Lembra? Agora já estamos prosseguindo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aqui está o ápice da explicação e insistência de Jesus com os judeus. A porta estava à frente deles. E é um ato condicional. Olha, se, estão vendo, né? Se alguém entrar por mim, se alguém entrar, alguém é um convite para todos. É para todos os que enxergarem a porta viva e por um ato de vontade, atraído por seus laços de amor, né, os laços de amor de Jesus, entrar por ele, ser perdoado e salvo. Entrar é um verbo, uma ação, uma resposta de querer vir à verdadeira vida que é Cristo. Jesus está insistindo, mas ele diz assim, é condicional, se alguém entrar. É uma resposta. Você tem que dar uma resposta, filho. Ele é a porta, você tem que responder. Se isso não mexe, continuando o terceiro versículo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
Alguém pode perguntar, o que acontece após eu entrar por essa porta? Jesus responde, entrará e sairá e encontrará todo o suprimento necessário para a verdadeira vida. Quarto versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Interessante que antes do Senhor Jesus falar sobre a vida abundante, né, que é a segunda parte aí, ele faz uma comparação sobre a enorme diferença do porquê o ladrão vem e ele veio. Né? Pode ver, o versículo faz isso. Né? Ó, o ladrão vem somente a roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Ele vai fazer uma comparação. Tá? Continuando aí. Ó. Ele começa explicando que o ladrão tem apenas esses objetivos: roubar, matar e destruir. Aqueles que são enganados por esses falsos pastores vivem de forma contrária, oposta, sendo-lhes subtraída a verdade, abatendo-lhes a esperança e arruinando-lhes o caminho. Gente, olha só que interessante. Eu, com esse estudo, né, estudando para passar para vocês, para aprender também, né, com esse estudo eu consigo entender o porquê. Às vezes encontramos pessoas machucadas, destruídas, sem esperança na vida. Algumas delas frequentaram muitas igrejas, cultos, encontros, palestras, retiros, e depois de muito caminharem nesses caminhos, estão arruinadas. Olha que interessante. É muito comum ouvir dessas pessoas assim, abre aspas, sabe, esse negócio de igreja não é para mim. Ou outras dizem assim, cansei disso, nem me venha falar nada de Bíblia que eu não quero mais ouvir. E até, já escutei, né? Até assim, eles dizem assim, neste caminho de igreja, só vi coisas do arco da velha, tão sujas que saí para nunca mais voltar. Hoje eu entendo que elas foram enganadas pelo ladrão. Deram ouvidos à voz dele e ele lhe destruiu as vidas. Nunca questionaram por onde ele subiu e entrou no aprisco. É a primeira parte do estudo. Jesus disse, e aprendemos que aquele que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. O texto aqui é um só, né, gente? Eu tive que usar a primeira parte. O resultado foi que o ladrão lhes privou da verdade salvadora, pois só queria vantagem para si próprio. Só queria abusar da confiança para o seu próprio deleite. Assim, o ladrão matou a esperança e destruiu o caminho que eles trilhavam. O ladrão vem somente a matar, roubar e destruir. Nunca perguntaram de onde você vem, por onde você apareceu. Nunca perguntaram. Foram destruídos. E agora se encontram, eu já encontrei pessoas dessa forma. Esse negócio de igreja não é para mim, não quero mais saber. Eu fiquei um dia me perguntando o que aconteceu com essas pessoas. Hoje eu tive a resposta. Foram enganados. Era o ladrão. Entende? Continuando no quarto versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A comparação que Jesus faz, ele agora afirma que ele veio para que tenhamos vida. E esta vida é abundante. Ela vai exceder a medida. Isso é abundante. Vai ser tão superior e cheia que vai derramar a outras pessoas. Essa vida é a vida de Cristo em nós pela ação do Espírito Santo. Mas o que exatamente é essa vida abundante? Mas o que é? O que saber assim? Tudo bem, aqui a explicação já é uma parte, mas eu quis saber assim em detalhes. O que é mesmo a vida abundante? Porque nós vimos em detalhes roubar, matar e destruir, né? E o que é a mesma vida abundante em Cristo? Aqui a explicação mais espiritual é a ação do Espírito Santo, mas eu quis na prática. Vocês querem aprender um pouquinho? Vamos lá. Interessante, então, é que a palavra abundante, né, na Bíblia está comumente ligada à palavra graça. Olha que interessante, para responder isso para vocês, o que é a vida abundante? A palavra abundante está ligada com a palavra graça. Vamos ver alguns exemplos. Romanos 5,20 diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a palavra abundante ligado com
Graça, superabundou a graça. Olha que interessante. Outro, Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Superabundou a graça. Abundante graça. Mais um. 2 Coríntios 4:15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Mais um, 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, abundante, graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O último, 2 Coríntios 8:7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. A palavra abundante está ligada com graça. Estão compreendendo? Portanto, agora que é a explicação, né? Portanto, Jesus veio dar vida abundante na sua graça. A graça, do grego charis, quer dizer aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, boa vontade. Bondade misericordiosa pela qual Deus exerce sua santa influência sobre as almas. Volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã. Conhecimento, afeição e desperta-as aos exercícios, né, ao exercício das virtudes cristãs. Enquanto o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, né, a graça de nosso Senhor Jesus proporciona uma vida abençoada que derrama ao próximo. Estão compreendendo aqui o paralelo? Por isso que ele fez aí no versículo. Quinto e último versículo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois de afirmar ser a porta das ovelhas, então agora Jesus afirma ser o bom pastor. Jesus fala dessa maneira porque Israel é constantemente tratado como um rebanho por Deus no Antigo Testamento. Assim, Jesus está dizendo que é Ele quem sempre cuidou, sempre apacentou, Ele que alimentou e governou o rebanho israelita. Ele é o genuíno, aprovado, precioso, louvável, digno de honra e gracioso pastor. Ele é o prometido nas profecias. Ainda no quinto e último. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A característica de Cristo como bom pastor é que ele morreu por suas ovelhas. É isso que, de modo ímpar, ressalta a Cristo como pastor. É a morte de Cristo na cruz que salva as ovelhas. Jesus está explicando aos judeus um plano da salvação nele. Olha só, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Ele está explicando, escancarando agora, Cristo. E isso mexeu com eles. Aí que eles começaram a entender o que eram as ovelhas. Exatamente, Cristo. Jesus está explicando aos judeus o plano da salvação nele. A vida eterna é proporcionada pela morte expiatória, cobre, purifica do pecado do bom pastor, não das ordenanças que eles faziam. Aquilo era o aio só para conduzir a Cristo. Ele está explicando, escancarando para eles. Finalizando, hoje, se você escutou esse estudo, é porque o Evangelho insiste na mensagem da cruz. Essa mensagem é muito clara, pois diz que há somente uma porta e somente um sumo pastor que é Jesus Cristo. É necessário entrar por ele para ser perdoado e salvo. Aos que nele creem, recebem uma vida abundante por sua graça, e nada do que é suficiente lhe falta. Pelo contrário, derrama aos outros. Hoje, a explicação do caminho, da verdade, da vida, é aberta a todos. O assunto de portas era comum aos judeus, por isso ficaram mexidos com a fala de Jesus. Mas e você? Este assunto de ser Jesus o único caminho, a verdade e a vida lhe é comum? Como assim, do mesmo modo como as portas eram comum para os judeus,
esse papo nosso aqui, esses estudos nossos que o Fabiano está sempre insistindo, ó, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Está lá em João. Isso já é comum para você? É a mesma coisa lá das portas dos judeus? Então presta atenção, gente. Se é comum, se esse assunto já lhe é comum, então ele já tem que ter transformado a sua vida. Certo? Então já tem que ter transformado. Agora, se isso é comum e você continua inerte diante das explicações e insistências, você continua inerte ainda? Se você ainda não se decidiu por Cristo, lembre-se de que pode não haver mais tempo. Né? Nós vimos isso hoje. Ó. Pode não haver mais cura. A hora é agora. A hora é agora, gente. Nós estamos sempre insistindo. Assim como Jesus sempre fez. A hora é agora. Vamos orar, gente. Por favor, cruza a cabeça, feche os olhos. Santo Deus, amado Pai, Senhor Jesus, o Senhor tem insistido conosco, meu Deus. E a tua insistência está, como aprendemos na tua palavra, meu Deus, na tua longanimidade, Pai. É porque o Senhor é um Deus longânimo para conosco, meu Deus. É que nós temos tempo para nos arrepender, tempo, meu Deus, para chegar em Ti e falar, Senhor, misericórdia. Muito obrigado por ser um Deus tão longânimo conosco, meu Pai. Nós não queremos ficar, Senhor, diante da Tua palavra, diante da insistência do Evangelho, Pai, inertes, meu Deus. Nós queremos transformação de vida, Pai. Por favor, que Teu Espírito trabalhe na vida de cada um agora também, que eles tenham esse desejo, Senhor. Que não mais, diante de tamanha revelação, de tanta insistência, eles continuem, Senhor, nenhum de nós aqui continue, ó Pai, parado. Que isso não mexa conosco, Pai. Porque nós estamos indo para o inferno se assim estivermos agindo, Senhor. E pior, ó Pai, tem outros ao nosso redor, familiares, meu Deus, que também estão indo, nós estamos vendo e nada estamos fazendo, Senhor. Por favor, ó Pai, vem e mexe hoje, meu Deus, chacoalha nossas bases, meu Pai. O Senhor é a porta, o Senhor é o único pastor, não existe outro caminho, Senhor. Não existe a religião, não existe a filosofia, não existe, Pai, isso aí é tudo mundano, Pai. São mentiras de Satanás, Senhor. A salvação é uma pessoa. Essa pessoa é a porta, essa pessoa é o sumo pastor. É Ele que conduz, por Ele nós temos que entrar. Nele nós temos que crer, nele nós somos perdoados, nele recebemos, meu Deus, o Espírito Santo, nele temos a vida eterna, nele temos vida abundante. Nele é a graça dessa pessoa, de Jesus Cristo. Não existe, essa é a mensagem do Evangelho. Não existe outra mensagem no Evangelho. É a única que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. É o único caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, muito obrigado por tamanha revelação, Senhor. Por favor, que essa verdade assente hoje no coração de cada um. Que cada um hoje tome a decisão, Pai, de não ficar mais parado diante disso. Que tome a decisão de abandonar pecados. Que peça perdão. Em nome de Jesus, faz isso, Pai, com cada um de nós hoje, meu Deus. O tempo é curto. Nós estamos vendo o que tem acontecido no mundo. O Senhor está às portas para voltar, ó Pai. A humanidade vai passar agora por um período tão difícil, nós sabemos disso, Senhor. Senhor, nós temos visto isso, a Tua palavra, o Apocalipse nos esclarece tudo o que está acontecendo, porque vai acontecer o que está escrito lá. Por favor, Senhor, ajude-nos a tomar essa decisão, ó Pai. É uma resposta, Pai. Diante desses laços de amor, é uma resposta. Eu tenho que dar uma resposta, Senhor, porque a Tua palavra gera fé no nosso coração. E aquele que não se move, então a fé é reprovada, diz a Tua palavra. Nós não queremos ser reprovados na fé, Senhor, por favor, nos ajuda. Ajuda aqueles que já creram, para que eles não venham apostatar da fé, que são coisas diferentes. Por favor, nos ajuda, Senhor. Os tempos são maus, ó Pai. A nossa carnalidade, onde olhamos, ó Pai, é iniquidade para todos os lados. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nos levanta, Pai. Nos perdoa, Senhor. Por favor, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. A cada um que está aqui há tanto tempo, Senhor, que hoje seja o dia da mudança, Pai. Que nós não venhamos mais acordar amanhã da mesma forma, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E amém.